Hoje, então, a gente tem aí alguns passos, né, para trabalhar essa questão da aula perfeita, né? E o passo 1, o primeiro passo, é a gente descobrir o que é que a criança já sabe e o que é que ela ainda precisa desenvolver, precisa aprender, né? Então, esse é o primeiro passo, é o passo do diagnóstico. E esse diagnóstico a gente faz ele com base nas habilidades do currículo, né? Então, se o nosso currículo diz que a criança precisa aprender uma determinada habilidade, né? Aprender contagem até 20, somas, subtrações, a gente precisa entender como é que a criança está naquela evolução daquela habilidade, para que aí a gente possa, então, desenvolver o nosso planejamento e desenvolver a nossa aula perfeita, para que eles consigam todos se desenvolver e todos aprenderem, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Primeiramente, como a gente já tinha visto, vamos para o nosso currículo, né? E os currículos bons são aqueles currículos bem evolutivos. E a gente poderia ter uma situação aqui, a professora do primeiro ano teria que ter suas crianças aí contando até 120, sabendo que os 2 dígitos, né, representam dezenas e unidades, enfim, com aquelas habilidades já desenvolvidas, né, turma de primeiro ano, mas pode ser que ela se depare com uma turma, né, que não está lá ainda, né, não está nesse estágio ainda, né, ou que está, uma parte da turma está e outro não está, né? Então aqui, ó, imagine que ela se deparou com crianças que estão contando só até 10, ou ainda às vezes cometem alguns errinhos, não conseguem relacionar esse último número, né, a quantidade de objetos na contagem, enfim. Então a gente tem que pensar nessa habilidade, né, seja lá qual for a nossa habilidade que a gente esteja trabalhando, montar uma estratégia de aprofundamento dessa habilidade, que nesse caso aqui é o currículo de contagem, e a partir daí, então, desenvolver o que a gente precisa para trazer os nossos alunos de onde eles estão para onde eles deveriam estar, né? Com base na idade, com base na série e no currículo que a gente espera que eles atinjam. Então, esse é o primeiro passo, é o diagnóstico, para que a gente saiba qual é a nossa meta para os próximos meses ou para as próximas semanas, né? Então, esse é o primeira dica aí para vocês. E aí a gente vai poder, então, passar para o nosso segundo passo, que é ensinar usando as estratégias mais efetivas, né? Ensinar matemática utilizando as evidências científicas. Então, a gente vai mostrar alguns comparativos aqui para vocês disso, né? E, fundamentalmente, a gente está falando, então, aí de duas dimensões, né? A gente está falando, primeiro, de uma dimensão mais operacional, sobre a forma da gente ensinar, e a gente tem também uma dimensão mais estratégica, né, que eu chamei aqui de objetivos didáticos, que é o que a gente quer atingir. Então, do ponto de vista de forma efetiva de ensinar, ou seja, da prática da aula de matemática, né, a gente tem alguns elementos que são consagrados, né, que já se sabe que são necessários. Eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês. Então, a gente vai falar sobre instrução explícita, que é uma coisa que é muito confundida com outras aqui no Brasil. Vamos falar sobre linguagem precisa e vamos falar sobre múltiplas representações. Esses são os 3 grandes grupos de características das professoras que conseguem desenvolver matemática de uma forma mais efetiva. E essas professoras, ou essas escolas, esses sistemas de ensino, essas cidades, essas redes de escolas, eles buscam o quê? O desenvolvimento da fluência matemática, e isso não apenas do ponto de vista mais fluente nas operações, né, em realizar uma operação ou outra, decorar a tabuada, enfim. Isso não vale muita coisa se a gente não conseguir resolver problemas, né? Então, os objetivos maiores da gente em matemática, com todas as habilidades matemáticas que a gente vai enfrentar aí no currículo da educação infantil e do ensino fundamental, é desenvolver essas 2 capacidades, né? A fluência, que é a facilidade da criança de resolver aquela operação, né, de memória, né, como a gente viu, em alguns casos usando estratégias, em outros casos memorizando, e essa automatização vai ajudar a criança a resolver problemas, mas também não basta ser só automático e não conseguir resolver os problemas, né? Então, esses são os 2 objetivos. E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando, poxa, a América está falando forma de ensinar, né? Forma de ensinar explicitamente, né? E aí o construtivismo, né, que a gente acredita ou a gente estudou muito. Então, uma
uma das primeiras assim, evidências mais fortes, né, que a gente teve, que talvez uma abordagem 100% construtiva não fosse interessante, né, para o ensino da matemática, né, veio da Holanda, 2004. Essa foi uma das pesquisas que foi feita ali do meio para o fim da década de 90 e anos 2000, do ponto de vista das pesquisas experimentais, né? E aí esse experimento que esses pesquisadores fizeram lá atrás, quase 20 anos atrás, né, comparou uma abordagem puramente construtivista com a instrução explícita, né, que era um nome que eles juntaram vários termos para chamar isso naquela época. Né? E aí o que é que eles viram? Em termos de automatização das tarefas, né, que a gente pode chamar isso de fluência também, a gente teve aí que a abordagem construtiva deu um efeito ponto 19. E a instrução explícita deu um pouquinho maior, ponto 21. Mas essa diferença não é tão grande, né? Tudo bem. Quando a gente vai para a solução de problemas, olha a diferença que a gente teve aqui. Na abordagem construtiva, né, as crianças que estudaram de forma puramente construtiva, aquele construtivismo mais clássico, enfim, sem uma explicação, sem aulas explícitas, sem muitos exemplos, enfim, aí eles avançaram 0,8, e esse avanço aqui não foi significativo, não foi estatisticamente significativo. Pode ter sido um avanço simplesmente por aleatoriedade, né, que é quando a gente não tem um resultado com significância estatística. E os da instrução explícita avançaram aí quase 3 vezes mais, né? Então, essa foi uma das primeiras pesquisas, não foi a primeira pesquisa que mostrou que métodos construtivos puros, né, baseados realmente em aprendizagem baseada em descoberta, né, não tinham um resultado muito bom com o objetivo final da gente, do ponto de vista do aprendizado da matemática, que é resolver problemas. Né? Então, esse foi um primeiro estudo, ou um dos primeiros estudos. E a gente teve, como a ciência avança sempre, né, ali, em 2011, uma meta-análise grande, gigante, que foi juntar, né, os resultados de 160 pesquisas experimentais, ou seja, ao redor do mundo foram feitos 160 experimentos até 2011, né, quando essa meta-análise foi feita, comparando várias estratégias pedagógicas. E aí, comparando a aprendizagem baseada em descoberta, né, que é o que a gente, quando vai olhar os componentes dela, a gente pode associar a um construtivismo mais puro, que eu não vou, enfim, explicar, eu não vou dar muito feedback direto para a criança, eu não vou usar muitos exemplos, eu quero que ela construa aquele conhecimento quase que de uma forma autônoma. A gente viu aqui nessa meta-análise, que o ensino explícito, né, quando comparado com a aprendizagem baseada em descobertas, dá quase ponto 30, né? Ponto 29 a mais. Poxa, ponto 29 a mais é um efeito grande já. As escolas que também davam feedback, os experimentos que também tinham feedback, ou seja, o professor dava feedback para o estudante, se ele estava errando, se ele estava acertando, como fazer uma outra estratégia, como buscar uma alternativa, o que a criança precisava prestar mais atenção ou menos, né, teve um resultado de ponto 46, bem maior até do que só o ensino explícito, ou seja, não basta só explicar, né, precisa também dar feedback. E aí, as professoras que também usavam, né, exemplos bem planejados, né, para cada coisa que estava sendo explicada e praticada pelos meninos, tinham um resultado ponto 63, mais alto ainda. Os exemplos parece que têm uma força muito grande, né, quando a gente vai comparar com a aprendizagem construtivista pura e da forma mais tradicional possível. Né? E explicações mais estruturadas, né, passo a passo, bem encadeadas, tinham também um efeito ali parecido com o que eles chamaram de ensino explícito. Né? Então, o que a gente viu nessa meta-análise, né, feita 10 anos atrás, né, 2011? Né? A gente viu que o ensino baseado em descoberta, em matemática, não é a melhor alternativa, e que a gente pode ter uma abordagem construtivista quando ela é complementada com alguns outros componentes. Então, se você está numa escola construtivista, ou puramente construtivista, você pode trabalhar alguns outros componentes, e aí você vai ter um aprendizado muito mais forte. Né? Então,
Essa meta-análise serviu para meio que consolidar um campo de pesquisa que tinha sido feito aí dos anos 90 até os anos 2000, essa meta-análise foi de 2011, e de lá para cá, o que foi pesquisado no mundo não foi mais melhor ensinar explicitamente ou puramente construtivista. O que foi pesquisado foi como ensinar esses componentes de uma forma mais lúdica e mais efetiva possível. Não impede que uma escola ou uma professora ou um professor construtivo faça atividades construtivas e também faça atividades explícitas para certas habilidades ou certos momentos. As pesquisas de meta-análise, quando compararam as escolas puramente construtivistas com as escolas que eram construtivistas e também faziam consciência fonológica, ou seja, construtivo, consciência fonológica em cima, as que faziam a consciência fonológica junto com o construtivismo tinham o dobro do resultado das que eram só construtivistas. Então, a mesma coisa parece que foi, assim, parece que é universal, né? Esse achado é um achado já consolidado na área de leitura e escrita, e em matemática também teve um achado parecido, mostrando que se você colocar alguns componentes instrucionais mais estruturados em cima de uma escola ou de uma metodologia construtiva, você tem um aprendizado muito melhor do que o aprendizado puramente construtivo, e você tem menos chance de deixar algumas crianças para trás, né, que é o que a gente nunca pode deixar acontecer. Deixar 1, 2, 3, 4 crianças de uma turma não atingirem seus objetivos de aprendizagem, enquanto as outras 10 aprendam. Isso significa aumentar a desigualdade do Brasil, independente se a gente está numa escola pública ou privada. Desigualdade de aprendizagem dentro de uma sala de aula é ruim, e quanto mais distante esses alunos estiverem, a gente está aprofundando a desigualdade social que a gente tem no Brasil. O nível de aprendizagem é o nível socioeconômico futuro daquela criança. São as oportunidades que ela vai ter, é a possibilidade de ter uma vida melhor, uma vida de mais sucesso, mais feliz, né? Várias escolhas que ela pode fazer. Quanto mais ela aprende, ela tem mais possibilidades de escolher o que ela quer fazer da vida dela. Quanto menos ela aprende, ela tem menos possibilidade. Então, a gente sempre tem que trabalhar para que todos consigam atingir as metas de aprendizagem, que é a abordagem que vai deixar ou não vai deixar nenhuma criança para trás. Se você gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus colegas estudantes de pedagogia, professores, professoras ou gestores, para que a gente possa, enfim, fortalecer o nosso conhecimento profissional e o aprendizado das crianças. Boa noite a todos e a todas e até a próxima.